Como colocar em prática o que você estudou, o que você aprendeu? Esse é o tema do nosso Caminhada Cast, o podcast para você ouvir no ritmo leve de uma caminhada. Aqui eu vou trazer 5 passos, um plano de ação, para que você tenha muito mais assertividade na hora de escolher suas batalhas, ou seja, escolher o que você quer, de fato estudar e se aprofundar, e também colocar em prática, porque conhecimento acumulado sem ação é só obesidade mental. E o seu cérebro, ele não está aí somente para acumular dados, ele está para processar informações, para transformar um conhecimento que você aprendeu em uma ação autêntica, performática, de acordo com o que você quer para a sua vida. E esse caminho entre pegar uma informação e transformar em um resultado, ou em um estilo de vida, ou em algo que você gostaria de mudar no seu dia a dia, isso é uma função do seu cérebro. Mas imagina só, se ele está completamente coberto de dados, de informações, só acumulando, acumulando, esse HD, ele vai ficando muito pesado, vai ficando difícil essa memória realmente processar tudo isso e equalizar num caminho. E aqui, eu não quero começar só no 1, 2, 3, não. Eu quero trazer dados científicos para vocês entenderem que essa dor de realmente colocar em prática o que se estuda e até mesmo se manter engajado com um estudo, com um curso, com um livro, tem muito a ver com a ação que você coloca. E, de fato, a gente tem essa dificuldade. E olha só que interessante, a Universidade de Washington fez um estudo que mostrou como resultado onde somente 10% das pessoas conseguem aplicar um conhecimento que ela adquiriu, que ela aprendeu em algum curso ou treinamento, sem um plano de ação. Vou transformar aqui, botar isso no ao contrário. 90% das pessoas, se não tiverem um plano de ação claro do que fazer a partir dos seus estudos, a partir de cursos e treinamentos que ela executa, ela não coloca em ação. Ela não coloca em prática o conhecimento que ela adquiriu. Isso é muita coisa. Ou seja, a maioria de nós tem dificuldade de só pegar um conhecimento e conseguir processar aqui pelo nosso cérebro, entender quais são as etapas e colocar um planejamento lógico. Se esse curso, se esse livro, se esse treinamento que você está fazendo, ou esse conhecimento que você está acessando não está te dando um plano de ação, muito dificilmente você vai conseguir colocar em prática. Isso não é culpa sua. Isso faz parte do nosso jeito mesmo. Tanto é que, estatisticamente, 90% não consegue. Além disso, tem um outro estudo aqui da Journal of Applied Psychology que diz que quando aplicamos imediatamente o que aprendemos, a retenção em cima dos cursos, dos livros, dos treinamentos que a gente esteja fazendo, aumenta de 35% para 90%. O que isso significa? Que se você está estudando, lendo, fazendo um curso, uma mentoria, um treinamento e colocando em ação etapas ao longo dessa jornada, ou seja, não só esperando acabar para colocar em prática tudo, a sua retenção, o teu envolvimento com aquele curso e até mesmo o teu engajamento de querer ir mais, de aprender mais, de evoluir, aumenta de 35 para 90. Ou seja, é normal que a gente não consiga colocar em prática sozinho, sem um caminho das pedras. Não se sinta culpada por causa disso, não se sinta culpado. Agora, se tem um plano de ação e se tem execução, porque não adianta o curso também te dar um plano de ação e você não agir. Agora, se você engaja e executa, você também aumenta a tua conexão com aquele curso, a tua retenção, e isso retroalimenta as ações e os resultados. Então percebe que existe sim, talvez um problema de ter muita informação disponível, mas sem plano de ação. Mas executar faz com que você se torne mais engajada a ele. E eu estou falando isso aqui tudo para vocês, porque acaba que eu estou respondendo uma pergunta
de uma pessoa que me mandou numa caixinha no Instagram na semana passada, me pedindo um podcast sobre isso. E eu também sou mentora, eu também sou professora. E uma das coisas que eu trago para minha metodologia é plano de ação, e plano de ação individualizado, porque nem todo mundo está em momento similar. Podem ter situações, negócios, momentos diferentes, e por isso que a gente tem plano de ação individualizado. Mas entende o quão é importante que isso seja executado para que esse engajamento, essa retenção aumente? Então já fica esse dado não só para você que de repente é uma aluna, mas para você que também é mentora, que é professora, que também quer ver a evolução dos seus alunos assim como eu. Procura colocar plano de ação e, óbvio, instiga seus alunos a executá-los, exatamente para reter e eles terem mais resultado. Pois bem, Mari, falei, e agora eu vou trazer os 5 passos. Por quê? Porque não adianta ter conhecimento em excesso se você não tem execução, é só obesidade mental. Então vamos lá. Eu trouxe aqui 5 passos para você colocar estudo em prática, para que isso deixe de sair da esfera do conhecimento e venha a ser, obviamente, um resultado para você. E vamos definir uma coisa aqui: resultado não é só quantitativo, não é só dinheiro, não é só dado palpável. Resultado muitas das vezes está no seu estilo de vida, tá no que você começa a se tornar com microações, com microhábitos que, de repente, um livro, um curso proporcionou para você. Eu, Mari, vou trazer até uma situação minha particular aqui. Eu gosto muito de ler e eu leio estudando, né? Meus livros são marcados, eu gosto de ir colocando em prática o que eu estudo, nem que seja um insight, porque um insight paga, gente. Às vezes é um insight de um curso, de um evento, de uma aula, já paga o seu tempo ali disponível para acessá-lo. Só que tem momentos da vida que a gente não tem muita clareza. A gente vê alguém falando, lê o livro sobre estoicismo, aí você pega aquilo lá, e aí começa a ler, e aquilo ali não se conecta com você. E eu tive uma situação quando eu comecei a estudar bastante sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, e um dos livros que eu peguei para ler, que já tinham super me recomendado, era o livro O Poder do Agora. Excelente livro. Só que a primeira vez que eu peguei esse livro, eu não conseguia ler. Pois bem, quando eu descobri o câncer de mama e eu precisei me colocar no agora para não surtar com as ansiedades de cada etapa. Então, por exemplo, eu morria de medo de fazer a cirurgia. Era talvez a etapa que para mim eu tinha mais medo. E se eu estava durante a minha quimioterapia pensando na cirurgia, a minha cabeça ficava, ó, queimando os miolos. Eu não conseguia me concentrar no processo, eu não conseguia cuidar de mim no processo. E aí, gente, esse livro voltou para mim. Ele voltou, ele se apresentou de alguma forma, e eu peguei e eu falei: "Nossa, eu vou dar mais uma chance para esse livro". E quando eu o li com essa mentalidade de que agora eu vou aplicar, porque eu estou precisando aplicar esse conhecimento de estar no agora, de me concentrar em cada etapa, ele caiu como uma luva. Ele mudou a minha forma de enxergar aquele tratamento de um jeito que foi extremamente poderoso para mim. Ou seja, um livro que eu tinha tentado ler há 1, 2 anos atrás e eu não conseguia, achei um saco. E olha como ele fez sentido no momento certo. E aí, esse exemplo, ele já é o meu primeiro passo para você. Tenha uma intenção clara do que você precisa agora. Eu falei num podcast sobre clareza de semana passada que clareza é o ativo mais valioso da nossa década, porque nós temos muita oferta de muita coisa. Você tem que ser tudo, você tem que aprender tudo. Todas as ferramentas e estratégias são perfeitas para você agora. E isso te coloca numa posição de, meu Deus, eu nunca tô pronta. Eu preciso de tudo.
E aí, ao invés de você acessar tudo, muito entre aspas, tá? E ir colocando em ação, você só quer acessar, acessar, porque cada hora é uma pessoa falando: faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Viaje pra isso, faz pra isso, vai nesse lugar, faz assim. E aí você tá assim, ó. Meu Deus, o que que é que eu quero? Eu não tenho clareza do que eu quero, afinal. E se você não silencia, meu amor, se você realmente não respira, puxa o ar forte, se coloca no momento presente e tem clareza do que de fato você precisa, você realmente vai atirar para tudo quanto é lado e vai ser tudo somatizado como uma grande obesidade mental no seu cérebro, que proporciona cansaço, que te afasta ainda mais da tua clareza e dos seus objetivos. Então, o primeiro passo, define intencionalmente o que você precisa agora. E pode ser, aqui eu deixo inclusive uma observação, às vezes a gente não consegue tirar essa definição, a gente não consegue sozinha chegar nessa clareza. E para isso também existe mentoria, profissionais para te ajudar, processos de coaching para te ajudar. Muitos processos de coaching que eu já fiz, que eu já fui como coach, como profissional, foi justamente para trazer clareza de um caminho. Porque a gente, às vezes, realmente fica totalmente tomado de muita informação e de muitos desejos. Então, o primeiro passo para você começar a colocar em prática o que você estuda é primeiro definir o que você estuda, o que você precisa de fato estudar. Já o segundo passo para a gente colocar os estudos em prática é ter um plano de ação. E esse plano, por que a gente fala tanto em plano de ação? Porque, basicamente, um curso vai falar para você assim: você aqui vai aprender a se comunicar melhor. Ok, então existe um objetivo. Só que para se comunicar melhor, você tem fases, você tem steps ali dentro daquele curso que você vai evoluindo. Então, de repente, um primeiro passo vai ser você definir sobre o que você vai falar. Depois, você vai escolher quais vão ser os canais de comunicação que você vai utilizar. Depois, você vai comprar um microfone. Depois, você, de repente, vai montar um roteiro. Então, existe um passo a passo. Ainda que o próprio curso não te proporcione um passo a passo claro, existem aulas, existem etapas, existem capítulos de livro que vão te dando uma ordem lógica de ação. Então, para a gente furar um pouco dessa bolha, desses 90%, que não é nenhuma bolha, na verdade é quase a população inteira, para a gente aumentar esses 10% que conseguem executar sem um plano de ação, a minha sugestão é: faça um plano de ação você mesma. Você mesma precisa dividir esse conhecimento em microações para que você sinta uma evolução. Então, agora, juntando os dois primeiros passos, se eu quero executar determinada coisa na minha vida, se eu quero ter determinado resultado, melhoria, adequação, o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou definir esse objetivo de forma clara, é isso que eu quero. Eu quero criar um negócio no digital, é isso que eu quero. E eu vou destrinchar em ações. Eu vou realmente desmembrar. Por quê? Porque criar um negócio é algo uau. Você não, virei hoje, eu criei um negócio. Não. Existem etapas. Eu vou abrir uma empresa, eu vou fazer um rebranding em mim para me posicionar nas redes sociais. Eu vou fazer um calendário editorial para eu postar esses conteúdos sobre o meu negócio. Eu vou criar produtos, serviços associados a esse meu negócio. Como é que eu vou monetizar? Então, existe um plano de ação. Inclusive, dentro da Outlander, é exatamente isso que eu faço com cada mentorada. A gente vai desde essa parte da mentalidade da empresária, o conteúdo, o produto, o serviço e a venda, para que exista uma ordem lógica e com um plano de ação individualizado. Para quê?
para que você consiga colocar em ação. Então, dentro dessa lógica, é importante que você já sabendo do dado que o plano de ação é extremamente importante para você, se você está fazendo um curso, uma mentoria, lendo um livro, ou até mesmo algo que você decidiu estudar por conta própria num YouTube da vida, preste atenção nisso. Divide em microações, para que você não fique só mirando em algo que é o todo. O todo, ele é passo após passo construído para chegar até lá. E para você vai fazer mais sentido também colocar em microações. O terceiro passo é praticar. É praticar mesmo, é executar esses passos. Ou seja, eu destrinchei, porque às vezes quando você destrincha as ações, você já vai identificar que de repente é justamente entrar num curso. É justamente entrar numa mentoria, contratar um coach, é fazer uma terapia, é assistir vídeos de determinado assunto. De repente, no momento que você estiver desenhando ações e não se sinta pressionado a ser a melhor ou o melhor planejador de ações. Você não estudou planejamento estratégico, você de repente não tem essa visão macro do todo, até porque é por isso que você vai estudar um determinado assunto. Mas seja mais cuidadosa e cuidadoso com você, no sentido de ao menos falar assim: olha, o meu plano de ação vai ser dedicar 1 hora por semana para eu procurar mais sobre isso. Percebe? Eu vou, de repente, colocar meia hora no meu dia para desenhar na minha agenda que momento que eu vou falar e estudar sobre isso. Isso já é um plano de ação. E executar esse plano de ação é o que aumenta o seu nível de confiança. Temos um podcast aqui sobre como aumentar a sua autoconfiança, que eu detalho bem para vocês. E esse é um dos passos. De fato, executar o que você se comprometeu. E um ponto interessante nessa parte de prática, que eu adoro, inclusive dentro da Outlander eu adoro, que muitas das vezes eu tô dando aula e as meninas estão ali, ó, anotando. As Outlanders estão tudo anotando. E aí, quando eu vejo, elas já saíram com conteúdo pronto, elas já saíram com produto estruturado, e aí a gente abre para as dúvidas, elas já estão trazendo a dúvida. Por quê? Porque é otimizar o seu próprio tempo. Quando você está fazendo um curso, às vezes não é só sobre ficar ali, só acessando aquilo, anotando aquilo, para você guardar. É bom anotar, eu concordo. Mas principalmente uma aula que é gravada, por que você não aproveita para acessar aquele conhecimento já filtrando o que é para você e já transformando numa ação para você colocar logo em prática? Por exemplo, eu dou aula de funis de venda. Eu ensino 11 funis de venda dentro da Outlander. Talvez não seja o seu momento de aplicar 11 funis de venda, mas essa aula é gravada, você pode rever a qualquer momento. Mas a partir dessa aula, se comprometa a tirar pelo menos um funil do papel no seu negócio. Se comprometa a pegar essa ação e falar assim: esse funil aqui, ó, checkmate, eu vou colocar em prática amanhã, porque ele já é simples, eu já consigo fazer com o que eu tenho, qualquer pessoa consegue aplicar, e eu já consigo já ver resultado. Eu já consigo ver o resultado das minhas ações e até resultados financeiros de negócio a partir dele, de uma forma muito otimizada. Então tem gente que na Outlander aprende um funil tal e já aplica na hora. Tá ali conversando, tá ali acessando o conhecimento e já manda uma mensagem, já faz o fluxo do funil. Se comprometa a isso, a tirar proveito de todo o processo de estudo que você esteja fazendo, já tirando pelo menos um insight, pelo menos uma prática para você colocar em ação imediata. Outras que de repente você também entenda, por exemplo, do funil. Eu tô trazendo exemplo da Outlander porque é muito fresco para mim, né? Eu dou aula de 15 em 15 dias, então isso é muito fresco. Se eu, por exemplo, ensino 11 funis e você não tá no seu momento de aplicar 11, mas você já se enxerga aplicando 4, você aplica amanhã imediatamente, mas os outros 3, sabe aquele plano de ação do item 2? Já coloca lá. Ó, semana que vem vou testar o funil outro X aqui. Na outra eu vou testar o funil Y aqui. Por quê? Porque você já coloca como uma ação futura para daqui a pouco isso também virar prática. Quarto passo, feedback e comemoração. Comemoração de ação, não é só de resultado. Não é você só celebrar
que você atingiu determinado marco, venceu, ganhou dinheiro, ganhou seguidores, comprou aquela casa, comprou aquele carro. Não. Às vezes é o simples fato de hoje eu fui lá na concessionária e fiz um test driver. Hoje eu fui lá no banco para ver o financiamento do meu carro. Ou hoje eu desenhei a minha estratégia de conteúdo do próximo mês. Ainda que não seja o resultado final do que você busca, comemora e celebra as ações que você colocou em prática. Porque lembra, conhecimento sem ação é só obesidade mental. A ação é que vai trazer esse senso de que eu tô mais engajada com isso aqui. Eu posso avançar. Tô aqui nesse curso, traz mais, porque eu tô conseguindo dar conta. Eu tô colocando em ação. Esse livro, deixa eu ir pro próximo capítulo, porque eu tô colocando em ação. Quer ver um livro que eu li, que é cheio de práticas, que é o do Joe Dispenza, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Esse livro é muito bom e ele ensina práticas de meditação. E ele ensina práticas por semana. Eu me condicionei a só avançar para os capítulos seguintes no momento que eu colocava em prática as ações da semana anterior. Porque é óbvio que eu não ia conseguir acumular todo aquele conhecimento das 4 semanas se eu lesse tudo de uma vez e fosse. Agora pronto, agora eu li tudo, deixa eu colocar em ação. Não dava, gente. Então eu parava, lia as ações relacionadas à primeira semana, lia a prática, colocava em prática, em ação, depois eu continuava a leitura. Para que isso também fizesse sentido para mim e eu conseguisse ver os resultados da ação. Então, celebra, reconhece os seus feitos, não somente os seus resultados. E por fim, esse aqui é um ponto que é claro que muita gente que me acompanha produz conteúdo nas redes sociais, também está criando seus negócios ou já tem os seus negócios, mas não é somente para, tá? Fique muito tranquila, porque é uma ação que também faz muito sentido. É um passo que faz muito sentido para qualquer pessoa, que é documente a sua jornada. O que é documentar a sua jornada? É você registrar. Porque o que é registrado é lembrado. É o próprio exemplo da fotografia. Se você viaja, come um prato diferente, vai num restaurante bacana, talvez você até lembre das sensações, mas pode esquecer o prato, pode esquecer ali daquela vista. E a fotografia que te lembra, que te recorda daquele momento. E a escrita, o documentário que você está evoluindo ao longo do seu processo de aprendizagem, isso também te ajuda a memorizar e dar um senso de que eu estou realmente evoluindo, eu estou engajado com esse estudo e isso está me trazendo não só um conhecimento, mas também está me ajudando a unir os pontos aqui no meu cérebro. Meu cérebro não está só acumulando como HD, ele está processando a informação. Então, como é que eu diria para você documentar a sua jornada? Tenha um caderno. Escreva quando você faz um curso, quando você faz uma leitura. Escreva sobre o que você está vendo, acessando, estudando. Já puxando não só como, aprendi sobre isso. Não, aprendi sobre isso e puxa uma setinha. Como é que eu coloco isso em prática no meu dia a dia, no meu negócio? Como é que isso aqui está fazendo diferença para mim ou vai fazer diferença para mim a longo prazo? Já documenta isso. Agora, se você cria conteúdo nas redes sociais e se você está se posicionando como uma expert, ou seja, você está ali trabalhando, se desenvolvendo e ajuda outras pessoas, inspira outras pessoas, é criadora de conteúdo justamente para isso, para inspirar, influenciar outras pessoas. Documenta o seu processo de aprendizado. Documenta que você, por exemplo, agora acessou uma informação, um curso, onde diz para você ser mais ativa nas redes sociais e que a partir de hoje você vai criar conteúdo assim, assim, assado, porque você quer gerar mais consistência, mais confiança, mais contato com seus seguidores. Quando você faz isso, você está documentando. E está documentando o seu processo de crescimento. E isso é tão incrível porque quando o tempo passa, você olha para trás e você vê que você evoluiu muito.
E não só você, quem te acompanha também. Quem te acompanha também está ali vendo que você foi crescendo, aprendendo, se desenvolvendo, testando coisas novas, estudando, lendo livros, trazendo esse conhecimento para a audiência que você compartilha. Além de, óbvio, documentar sua jornada, você também ensina outras pessoas. E tem forma mais poderosa de você assimilar um conhecimento, além, obviamente, de colocar em prática, como foi a pergunta da minha seguidora, mas também ensinando. Só que é diferente de você ter resultado. Então, cuidado, porque às vezes a gente também só documenta. A gente, ai, aprendi hoje sobre marketing de conteúdo. Então, deixa eu lá contar para minha audiência que eu aprendi de marketing de conteúdo. Mas tem lá um calendário editorial para seguir, você não segue. Então, assim, ensinei o que é, mas eu mesma não consegui colocar em prática. Então, na prática, óbvio, você está se tornando uma excelente professora. Mas se você busca resultado para você, você também precisa colocar em ação. Então, esses foram os 5 passos que eu utilizo para mim e que eu também procuro motivar as minhas mentoradas e alunas a fazer o mesmo. Vou recapitular. Definir com intenção o que você vai aprender, aonde você vai colocar sua energia, quebrar esse conhecimento em microações, em plano de ação, passo a passo mesmo, para você ter esse senso de que não precisa ser tudo para ontem. Tem aqui uma jornada que você vai percorrer. Executar, praticar, colocar em ação tudo isso que você listou. Ter esses momentos de reconhecimento e feedback de como as suas ações estão evoluindo e você está de fato dando cheques, executando junto e documentar a sua jornada para que você de fato entenda e memorize, registre esse processo. Pensa sempre que estudar é plantar. O colhimento é quando você pratica. Muitas das vezes acha que o colhimento é o resultado. Não. O colhimento do estudo é a prática. O resultado é o plus, é o que vem em seguida e o resultado é muito certo para quem executa. Pode acreditar nisso. Quem faz o feijão com arroz bem feito pode ter certeza que vai sempre colher resultados. Esse foi mais um Caminhada Cast, esse podcast que eu libero diariamente, insights, entrevistas com convidadas, bastante conteúdo para você transformar a sua vida. Eu espero que você tenha gostado. Peço a sua avaliação, 5 estrelas, o seu like, o seu comentário é super importante para mim. E também peço que você compartilhe esse áudio com uma amiga, com um amigo que com certeza vai se beneficiar desse conteúdo. E aproveita, coloque em prática tudo isso que a gente conversou. Até o próximo Caminhada Cast.